Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu chamo-me Carlos Awad, sou seu professor online neste mesmo canal. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre sistema de custeio. Eu estou empenhado na resolução de uma ficha prática completa do Instituto Superior de Transportes e Comunicação, vulgarmente chamado por ISUTC, não é? E estou a reunir esforços para ajudar muitos dos estudantes que têm entrado em contato comigo e mostrando extremas dificuldades na compreensão do tema de contabilidade de gestão que tem a ver com sistema de custeio. Eu vou começar por dizer que esse não é um tema novo, isto é, não é uma novidade de tema que é debatido aqui no canal. Eu já tenho vindo a gravar algumas videoaulas relacionadas com este mesmo tema e você pode encontrar aqui mesmo no nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos resolver um exercício muito interessante. O exercício é longo e nós vamos resolvê-lo em partes. Estamos juntos? Mas antes de mais, gostava de convidar a subscrever-se ao nosso canal, ativar o sino de notificações, ajuda muito. Assim você pode ficar ao par de todas as nossas novidades. Estamos juntos? Então vamos a isso. O exercício diz assim: a empresa industrial Beta Limitada dedica-se à fabricação de chapas de fibramento de certo tipo, tendo um nível de produção normal mensal de 5.000 toneladas. Em setembro último, verificou o seguinte movimento. Temos aqui movimentos de produção, venda, custo de produção, existências iniciais de produto acabado, tanto pelo custeio total, variável e racional. E temos também outros custos que nós chamamos por custos não industriais. E logo de seguida temos aqui uma nota que diz assim que não haviam produtos em vias de fabrico, tanto no início como no fim do mês. O critério para a valorização das existências é LIFO apresente todos os cálculos relevantes que efetuar. Certo? Cool. O primeiro ponto do nosso exercício pede o seguinte: pede que a gente faça o mapa de custo da produção pelos sistemas de custeio total, variável e racional. O segundo ponto pede que a gente faça o mapa de demonstração de resultados pelos sistemas de custeio anteriores. No caso, nos referimos ao total, variável e racional. Na linha C, pede que a gente faça o ponto crítico de venda em quantidade e valor. Algebricamente, explica o resultado através de um mapa de demonstração. Isso é muito fácil. E por fim, pede que a gente faça a margem de segurança e explique o seu significado. Estamos juntos? Então vamos a isso. Numa primeira fase, nós temos que entender o assunto de base, não é? Vamos focar numa primeira fase em calcular aquele que é o custo industrial de produção acabada. O que nós temos que reter aqui é o seguinte: se nós vamos falar sobre o sistema de custeio, é imperioso que nós falemos dos três sistemas associados ao próprio sistema de custeio. De que sistemas me refiro? Me refiro ao sistema de custeio total, ao sistema de custeio variável e ao sistema de custeio racional. Awad, qual é a implicação ou qual é a abordagem do ponto de vista de fórmula que eu tenho que seguir para poder calcular o custo industrial de produção acabada aplicando cada um desses três sistemas de custeio? Isto é muito simples, mas antes eu quero que vocês entendam o seguinte: a grande diferença que reside nesses três sistemas de custeio está na imputação dos gastos gerais de fabrico. Estamos juntos? Como é que isto vai ficar? Vejam só. Quando nós calculamos o nosso custo industrial de produção acabada, não é? O nosso famoso CIPA. Vamos lá. CIPA, no método tradicional, neste caso, não é? O CIPA ele é calculado da seguinte maneira, não é? Matéria-prima consumida, mais mão de obra direta, mais gastos gerais de fabrico, mais produtos em vias de fabrico
inicial menos produtos em via de fabrico final. Estamos juntos? Vamos lá colocar aqui produtos em via de fabrico final. Essa é a forma tradicional que nós usamos para calcular o custo industrial de produção acabada. E todos nós já estamos muito bem familiarizados com essa fórmula, não é? E na verdade é com base nessa fórmula que nós iremos fazer o cálculo do quê? Do sistema, o cálculo do custo industrial de produção acabada, porém agora aplicando um certo sistema, não é? Que nós chamamos de sistema de custeio total. Este é o primeiro. Estamos juntos? Vamos chamar ele de sistema de custeio total. E como é que nós calculamos o custo industrial de produção acabado aplicando o sistema de custeio total? É muito simples, na verdade. E nós procedemos do seguinte jeito. Matéria-prima consumida mais mão de obra direta mais gastos gerais de fabrico variáveis mais gastos gerais de fabrico fixos. É esta fórmula que nós usamos para calcular o custo industrial de produção acabada pelo método sistema, ou seja, pelo sistema de custeio total. Quando nós vamos calcular o custo industrial de produção acabado, aplicando o sistema de custeio variável, já há uma certa diferença. Por quê? Porque quando nós aplicamos o sistema de custeio variável, conforme o sistema já dá essa certa indicação, nós fazemos imputação apenas dos gastos gerais de fabrico variáveis e não incluímos os gastos gerais de fabrico fixos. Estamos juntos? Enquanto que, quando nós calculamos o custo industrial de produção acabado pelo sistema de custeio racional, não é? Sistema de custeio racional, o custo industrial de produção acabada é calculado do seguinte jeito. Teremos aqui matéria-prima consumida, mais mão de obra direta, mais gastos gerais de fabrico variáveis, não é? Mais gastos gerais de fabrico fixos, que por sua vez são multiplicados quantidade real, podemos colocar aqui quantidade real dividida pela quantidade normal, não é? Uma dica que eu vou dando aqui é que quando nós formos identificar duas quantidades relativas à produção no nosso exercício, nós temos que perceber que as quantidades reais geralmente elas são menores que as quantidades reais. Por exemplo, olhando para o nosso exercício, vejam só, o exercício diz assim: a empresa industrial Beta Limitada dedica-se à fabricação de chapas de fibramento de certo tipo, tendo um nível de atividade normal mensal de 5.000 toneladas. O que isto quer dizer? Quer dizer que normalmente a produção em toneladas de chapas de fibramento da empresa Beta Limitada são de 5.000 toneladas. Porém, neste exercício em curso, neste mês, a empresa produziu 4.000 toneladas. Ou seja, estas 4.000 toneladas é que nós consideramos a nossa quantidade ou produção. Melhor, estas 4.000 toneladas é que nós consideramos a nossa quantidade real, enquanto que estas 5.000 toneladas nós consideramos como sendo a nossa quantidade normal. Estamos juntos? Então, já temos aqui as fórmulas, não é? Que de certa forma irão nos orientar para o cálculo do custo industrial de produção acabado
aplicando os 3 sistemas de custeio. Conforme havia dito, vamos resolver esse exercício em partes, de tal modo que possamos perceber todos. Assim sendo, vamos lá à parte prática do exercício. Entretanto, indo diretamente ao nosso exercício, nós vamos começar por calcular o custo monetário da matéria-prima consumida, certo? O nosso exercício diz assim, na linha 3, onde nós temos custo de produção. Diz que o custo unitário para o cálculo da matéria-prima consumida é de 150, certo? Só que diz que este mesmo custo unitário tem de ser multiplicado pelas toneladas de chapa. A questão que se levanta aqui é a seguinte: por quais quantidades de chapa deve se multiplicar? Pelas quantidades de produção normal ou pelas quantidades de produção real? Na verdade, nós temos que multiplicar este custo unitário pelas quantidades de produção de chapa real. Estamos juntos? Que se nós formos a olhar para o nosso exercício, corresponde a 4.000 toneladas, certo? Assim sendo, nós vamos ficar com um custo monetário de matéria-prima consumida no valor de 600 mil. Estamos juntos? 600 mil para todos os sistemas de custeio, tanto o sistema de custeio total, assim como variável e racional. Certo? Certo. Agora vamos para a mão de obra direta. Nós pretendemos encontrar o custo monetário da mão de obra direta. O que o nosso exercício diz? O nosso exercício diz que, relativamente às mãos de obra direta, nós temos 3 horas por cada tonelada de chapa. Porém, percebam que nós temos uma nota aí acima, que está refletida logo no final do exercício, que diz assim, que a mão de obra é remunerada por 40 meticais por hora. Assim sendo, o que nós temos que fazer, na verdade? Muito simples. Nós já temos o número de horas, não é? E já temos um preço. Então, numa primeira fase, o que nós temos que encontrar? Temos que encontrar o custo unitário da mão de obra direta. E como é que nós vamos fazer isso para encontrar o custo unitário da mão de obra direta? Simples. Nós vamos pegar no 3, que corresponde ao número de hora, e vamos multiplicar pelo custo que é remunerado cada uma das horas, que no caso é de 120, certo? Assim nós vamos concluir que o quê? Que os 120 meticais corresponde ao custo unitário por cada tonelada de chapa, certo? Conforme nós já havíamos dito anteriormente, a quantidade de toneladas de chapa que o exercício faz menção são quantidades reais e não normais, certo? Assim sendo, também já podemos calcular aquele que é o valor do custo monetário da mão de obra direta para os 3 sistemas de custeio, que por sua vez corresponde a 480 mil meticais. Estamos juntos? Certo. Agora nós vamos para os gastos gerais de fabrico. Mas antes de falarmos sobre os gastos gerais de fabrico, o que eu quero reforçar é o seguinte. Nós temos 3 sistemas de custeio. Sistema de custeio total, variável e racional. Na verdade, onde é que reside a diferença entre estes 3 sistemas de custeio? Muito simples. A diferença destes 3 sistemas de custeio
ela reside na imputação dos custos fixos, certo? Apenas dos custos fixos e não dos custos variáveis, certo? Vamos lá ver como é que isto reflete-se na prática. Nós temos aqui gastos gerais de fabrico. Temos gastos gerais de fabrico de duas naturezas, variáveis e fixos. Relativamente aos gastos gerais de fabrico variáveis, o nosso exercício diz que o custo unitário é de 80 por cada tonelada de chapa. Estamos juntos? Assim sendo, como é que nós faremos a imputação do custo monetário, não é? Variável para cada um dos sistemas de custeio? É muito simples. Vamos pegar neste 80, não é? Uma vez que é por cada tonelada de chapa produzida no mês, neste caso, que são as quantidades reais, nós vamos ficar aqui com 4.000, vamos ficar aqui também com 4.000 e aqui também nós vamos ter 4.000, certo? Então, para o sistema de custeio total, nós vamos ficar com um custo monetário variável no valor de 320.000. E é o mesmo custo monetário que nós iremos aplicar tanto no sistema de custeio variável, bem como no sistema de custeio racional. Certo? Certo. Agora, nós vamos para os gastos gerais de fabrico fixos, que na verdade é neste tipo de gasto onde realmente reside a diferença entre estes sistemas de custeio. Estamos juntos? Vamos lá ver uma coisa muito interessante. Exercício aqui relativamente aos gastos gerais de fabrico fixos. O exercício não dá-nos nenhum custo, não é? Não dá-nos nenhum custo unitário. Mas o exercício diz uma coisa muito interessante. O que é que o exercício diz, Jawad? Diz que o custo monetário, já dá-nos diretamente o custo monetário dos gastos gerais de fabrico fixos no valor de 300.000. Se nós formos atentar para a fórmula do cálculo do custo de produção pelo sistema de custeio total, o que nós percebemos? Percebemos que há uma imputação total da totalidade, neste caso, do custo monetário dos gastos gerais de fabrico fixos. Aonde? No sistema de custeio total. Assim sendo, nós vamos ficar aqui com 300.000. Estamos juntos? Certo. Porém, no sistema de custeio variável, conforme o sistema de custeio é claro em sua própria apresentação, não há imputação dos gastos gerais de fabrico fixos. Estamos juntos? Não imputamos. Agora, no sistema de custeio racional, AWAD, é o mesmo procedimento? Não, já não é bem assim. Como é que nós vamos calcular, então, o nosso gasto geral de fabrico fixo no sistema de custeio racional? Se nós formos atentar para a fórmula, nós percebemos que o gasto geral de fabrico fixo no sistema de custeio racional ele é calculado do seguinte jeito. Vamos ficar aqui com igual, não é? Até para facilitar muito na compreensão durante o estudo, nós vamos colocar aqui produção, vamos colocar assim, produção normal, não é? Qual é a produção normal da empresa? São de 5.000 toneladas, não é? De chapa. Então, como é que nós vamos calcular, neste caso, o nosso, vamos lá, gasto geral de fabrico fixo
pelo sistema de custeio racional. Nós vamos ter aqui igual, não é? E depois vamos ter aqui 300.000 vezes, estamos juntos? 300.000 vezes a quantidade relativa à produção real do mês, que no caso são de 4.000 unidades, estamos juntos? Dividido pela quantidade de produção normal da empresa Beta Limitada, que por sua vez são de 5.000. Assim sendo, nós encontramos o gasto geral de fabrico fixo pelo sistema de custeio racional, certo? Uma vez que nós já temos praticamente os indicadores suficientes, me refiro a uma matéria-prima consumida, mão de obra direta, gasto geral de fabrico, tanto variável e fixo, pelo sistema de custeio total, variável e racional, nós podemos calcular podemos calcular o custo industrial de produção acabada, certo? Assim sendo, como é que isto vai ficar? É muito simples. Vamos ter aqui igual, vamos lá, temos aqui 600.000 mais 480.000 mais 320.000 mais 300.000. Então já temos o nosso, podemos estender também para este lado de cá, já temos o nosso custo industrial de produção acabada pelos 3 sistemas de custeio. Estamos juntos? Certo. De seguida, o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui a negrito, porque esse dado aqui não é relevante. Não é? Então, de seguida, o que é que nós vamos fazer? Muito simples. Pretendemos agora, uma vez que nós já calculamos o nosso custo industrial de produção acabado pelo sistema de custeio total, variável e racional, vamos calcular agora o nosso custo industrial de produção acabado por unidade. Como é que nós vamos fazer isto? Muito simples. Qual é a quantidade de produção da empresa Beta Limitada, real neste caso? São de 4.000 unidades, não é? São de 4.000 toneladas neste caso, de chapa. Então, para nós podermos encontrar o nosso CIPA unitário, não é? O que nós vamos fazer? Simples. Vamos pegar no nosso CIPA total e vamos dividir pelas quantidades produzidas. Já temos aqui o nosso valor do CIPA unitário para o sistema de custeio total. Vamos fazer o mesmo procedimento, não é? Para o cálculo do custo industrial de produção acabada, tanto para o sistema de custeio variável e racional, certo? Que basicamente é o que nós estamos a fazer. E assim sendo, nós já temos o valor do custo industrial de produção acabada por unidade para os 3 sistemas de custeio, certo? Fazendo deste jeito, nós praticamente resolvemos o quê? Resolvemos aquela que era a linha primeira do exercício, que pedia que nós calculássemos o custo industrial de produção acabado total para os 3 sistemas de custeio, bem como também o custo industrial de produção acabado por unidade para os 3 sistemas de custeio. Estamos juntos? Certo.